Impacto da evolução da taxa de desmama junto com o peso à desmama. Vimos em vídeos anteriores que as taxas mais importantes e que resumem os objetivos na atividade de cria são a taxa de desmama, que é o número de bezerros desmamados em relação ao número de matrizes da propriedade e que depende de ações no manejo reprodutivo, que interferem nas taxas de serviço, taxa de concepção e taxa de prenhez, e manejo sanitário e nutricional, que evita perdas embrionárias e fetais, além das perdas pré-desmama. E a relação de desmama, que se refere ao peso do bezerro desmamado em relação ao peso da mãe, e que reflete um maior peso do bezerro com a mesma média de peso da matriz em uma propriedade, influenciado principalmente pelo melhoramento genético. Estas evoluções podem acontecer em separado, mas, se acontecerem ao mesmo tempo, se conseguirmos, por exemplo, evoluir a taxa de desmama de 60% para 80% e, além disso, evoluir a relação de desmama de 40% para 60%. Eu sou o José Lauro, consultor técnico da Mais Cria, consultoria e assessoria em reprodução e melhoramento de bovinos de corte e leite, em mais um Pecuária na Ponta do Lápis. Para verificarmos o impacto da taxa de desmama, faremos uma simulação levando em conta uma variação de taxa de desmama de 60% a 80%. Utilizando esta tabela num rebanho de 500 matrizes, teremos 60% vezes 500 igual a 300 desmamados. 70% vezes 500 igual a 350 desmamados. E 80% vezes 500 igual a 400 desmamados. Uma matriz de peso médio de 400 kg e relações de desmama de 40%, 50% e 60% produz desmamados com pesos médios de 40% vezes 400 kg igual a 160 kg, 50% vezes 400 kg igual a 200 kg e 60% de 400 kg igual a 240 kg. Fazendo o cálculo, utilizando as duas interações, teremos 300 vezes 160 kg igual a 48.000 kg de desmamados por ano. 300 vezes 200 kg igual a 60.000 kg. 300 vezes 240 kg igual a 72.000 kg e assim por diante. Aqui poderemos perceber um aumento de 60.000 menos 48.000 igual a 12.000 quilos por cada 10% de relação de desmama a mais, com 60% de taxa de desmama. Mais de 70.000 menos 56.000 igual a 14.000 quilos por cada 10% de relação de desmama a mais, com 70% de taxa de desmama. E 16.000 quilos se a taxa de desmama for de 80%. Porém, quando elevamos ao mesmo tempo a relação de desmama e a taxa de desmama em 20% cada, dobramos o resultado de 48.000 quilos de desmamados para 96.000 quilos de desmamados. Se multiplicarmos a quantidade de matrizes pelo peso médio das matrizes, teremos 400 quilos vezes 500 matrizes igual a 200.000 quilos de matriz na fazenda, que dividindo o peso total dos desmamados em cada caso, teremos um novo índice, quilos de desmamados por quilos de matriz. Então, 48.000 quilos de desmamado dividido por 200.000 quilos de vaca igual a 0,240 quilos ou 240 gramas de desmamados por quilo de vaca. Fazendo os outros cálculos, chegamos a estes resultados para cada caso. Utilizando o indicador de quilo de desmamado por quilo de matriz,
a variação passa a ser de 0,240 kg de desmamado por quilo de vaca, quando a taxa de desmama é de 60% e a relação de desmama de 40%, até 0,480 kg de desmamado por quilo de vaca, quando a taxa de desmama é de 80% e a relação de desmama de 60%. Ainda poderemos calcular outro índice que é quilos de desmamado por hectare. Se, por exemplo, a fazenda tiver 960 hectares de pastagens, faremos 48.000 dividido por 960 hectares igual a 50 quilos de desmamados por hectare e assim por diante. Utilizando o indicador de quilo de desmamados por hectare, a variação será 50 kg de desmamado por hectare, quando a taxa de desmama é de 60% e a relação de desmama de 40%, até 100 kg de desmamado por hectare, quando a taxa de desmama é de 80% e a relação de desmama de 60%. Outra comparação que poderíamos fazer é, assim como 500 matrizes de 400 kg perfazem 200.000 kg de matriz, 400 matrizes de 500 kg também dá 500 vezes 400 igual a 200.000 kg. Porém, com a mesma taxa de desmama, supondo 80%, teremos 500 matrizes vezes 80% igual a 400 desmamados e 400 matrizes vezes 80% igual a 320 desmamados, que, para entregar a mesma quantidade de quilos por ano, terão que ter a mesma relação de desmama, por exemplo, 50%. Então, 50% de 400 quilos igual a 200 quilos, que, multiplicando pelos 400 desmamados, dá 80.000 quilos de desmamado, e 50% de 500 quilos igual a 250 quilos, que, multiplicando pelos 320 desmamados, chegamos também a 80.000 quilos. Matematicamente, dá o mesmo resultado, mas na prática, lembremos do desafio em emprear vacas maiores, o que pode levar a resultados inferiores de taxas de prenhez no segundo caso. E a prática também nos mostra que não é tão comum médias de desmama de 250 quilos, que dá mais de 8 arrobas de média, ao contrário de médias de desmama de 200 quilos, que dá menos de 7 arrobas de média. Os valores de peso médio e quantidade das matrizes, assim como a área da fazenda, foram arbitrados para realizarmos as simulações. Para simular na realidade do seu sistema de produção, ajuste para os seus números. Se gostou, dá um like, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.